Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O RSI devia ser reforçado porque ninguém deixa de ser pobre por causa dele? Não está fácil acabar com a pobreza. Admitindo que é possível esse objetivo, é tarefa para mais de um século, diz o Banco Mundial. Erradicar a pobreza extrema até 2030 já é um objetivo falhado. A taxa de risco da pobreza registrou uma pequena subida no ano de 2022, pela primeira vez em 7 anos, mais notória entre as crianças, jovens e famílias monoparentais. A base de dados Pordata revelou hoje, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, estes e outros dados preocupantes, como, por exemplo, o facto de 1 em cada 10 trabalhadores ser pobre. Em suma, ter emprego não permite fugir à pobreza, embora a proporção da população empregada que vive em situação de carência económica tenha vindo a diminuir. Por outro lado, o número de beneficiários do rendimento social de inserção atingiu o mínimo histórico em dezembro passado, segundo dados do Instituto de Segurança Social. É preciso recuar 17 anos para ver um número tão reduzido de beneficiários. Como explicar esta descida? Convidamos Carlos Farinha Rodrigues, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, e que integrou a Comissão de Coordenação responsável pela proposta de Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, para nos falar do que foi feito e do que falta fazer para diminuir as desigualdades sociais em Portugal. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Bom dia, professor Carlos Farinha Rodrigues. Começava por lhe perguntar o seguinte: os dados da Pordata sugerem que a taxa de risco da pobreza aumentou em 2022, assim, em traços gerais, a que é que se deve essa subida? É surpreendente ou era já esperada? Muito bom dia, obrigado pelo convite. Não, os resultados que nós dispomos sobre a pobreza geralmente têm sempre um atraso relativamente grande em relação à atualidade e, portanto, os últimos dados disponíveis referem-se ao ano de 2022. De facto, quando nós olhamos para estes dados, há algo que nos surpreende e que nos decepciona. Isto porquê? Porque temos um agravamento do nível de pobreza. A taxa de pobreza subiu de 16,4% para 17%, o que significa que temos cerca de 1,7 milhões de pessoas em situação de pobreza. Mais preocupante ainda, verificou-se um agravamento do número de crianças em situação de pobreza e, portanto, a taxa de pobreza das crianças subiu mais do que do conjunto da população. Passou de 18,5% para 20,7%. Estes dados são extremamente preocupantes quando nós temos aprovado em Portugal uma estratégia de combate à pobreza que, embora tenha começado há pouco a sua fase de implementação, tem uma expectativa geral de que nós consigamos reduzir até ao final da década de forma significativa a pobreza. O que estes dados mostram é que, face a esse objetivo, temos aqui claramente perante um revés. Um ano em que a pobreza aumentou. Aumentou para o conjunto da população, aumentou para as crianças particularmente e aumentou também para alguns dos setores mais vulneráveis da nossa sociedade. Aumentou para os desempregados, aumentou para as famílias monoparentais, aumentou para outros inativos que não os reformados. Não é fácil encontrar uma justificação do porquê que isto aconteceu. Há aspectos que têm que ser melhor analisados. Nós, em 2022, tivemos a cessação de algumas daquelas medidas especiais que foram tomadas de apoio às famílias no âmbito da pandemia. Tivemos um agravamento de preços que, não se refletindo diretamente nestes indicadores, tem consequências ao nível das condições de vida das famílias. E tivemos também uma redução, que é preciso analisar e estudar melhor, do impacto redistributivo das políticas sociais. Portanto, há aqui um conjunto de fatores, não exclusivamente estes, certamente,
mas estes também terão tido o seu papel, que poderão justificar este agravamento da pobreza em 2022. Por outro lado, o número de beneficiários do rendimento social de inserção terá atingido níveis mínimos históricos no final de 2023. O que é que explica isto? Há aqui alguma contradição? Bom, nós temos tido uma redução do número de beneficiários do RSI que, de alguma forma, tem traduzido a evolução positiva nos indicadores de pobreza nos últimos anos. Eventualmente também terá alguma explicação nesse sentido a necessidade de se fazer uma revisão do RSI. O RSI já foi criado há vários anos e, para além de se terem agravado as condições de acesso e de elegibilidade, pouco tem mexido. Era necessário repensar um pouco o próprio RSI, mas, de qualquer forma, face a este aumento da pobreza, também aqui nós temos uma demonstração de que as políticas sociais não estão a responder de forma mais adequada e necessária ao aumento da pobreza. O Carlos Farinha Rodrigues dizia no Público em 2021 exatamente isso, que o rendimento social de inserção tinha deixado de ser exclusivamente dedicado aos mais pobres, de entre os pobres, para aumentar a sua eficácia no combate à pobreza. O que é que queria dizer com isto e como é que pode ser aumentada essa eficácia? Basicamente o que eu dizia era que nós claramente temos hoje um rendimento social de inserção que é em grande medida uma transferência monetária dirigida aos mais pobres entre os pobres. E eu aqui, quando tento analisar o impacto do RSI no alívio das situações de pobreza, diria que há pelo menos 3 elementos que deveriam ser considerados. Por um lado, o reforço da própria componente monetária dessa transferência. Ninguém deixa de ser pobre porque recebe o RSI, ou seja, o valor de referência do RSI está bastante abaixo do limiar de pobreza, portanto, ninguém deixa de ser pobre por ser beneficiário do RSI, mas, por outro lado, o RSI também deveria ser visto numa visão mais abrangente, nomeadamente tendo em conta a questão das crianças em situação de pobreza. Deveria ter formas complementares de integração escolar no sistema de saúde, etc., que nós dificilmente vemos no RSI. Por outro lado, eu penso também que nós temos que pensar estas várias medidas que temos no combate à pobreza de uma forma integrada. O objetivo da estratégia de luta contra a pobreza era muito este. Era a integração das várias políticas de forma a aproveitar-se sinergias entre elas. Dou-lhe um exemplo mais recente. Nestes últimos meses tem havido alterações importantes e positivas no complemento solidário para os idosos. Eu não tenho dúvidas nenhumas que isso vai ter um impacto nos indicadores de pobreza. Mas também não me custa acreditar que, se essas medidas fossem integradas numa estratégia mais global, numa concepção mais abrangente das políticas de combate à pobreza, os seus resultados seriam superiores. Quando fala nisso, está a referir-se a uma visão mais transversal dos vários serviços do Estado, com respostas complementares. Com respostas complementares que não se restringe às questões monetárias, mas que olhe para os diferentes aspectos da pobreza. Eu costumo dar uma imagem que é: a pobreza é como uma rotunda onde desembocam várias estradas, vários tipos de pobreza. E, portanto, a forma de nós tratarmos certo tipo de pobreza pode não ser necessariamente a mesma com que tratamos outro tipo de problemas. É prematuro ou é possível já fazer alguma apreciação dos resultados da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, em cuja proposta o professor participou? Bom, a estratégia de combate à pobreza
para além de ter levado muitos anos a lutar-se por essa ideia e alguns anos até ela ser implementada, acabou por passar ao terreno, começar a funcionar praticamente em 2022. Ou seja, há um primeiro plano, a estratégia tem um horizonte 2030, há um primeiro plano que vai até 2025. E aí ainda temos muito poucos resultados, exatamente porque aquilo que nós temos neste momento são resultados em termos de indicadores de 2022. O que a estratégia tem estado a fazer é precisamente tentar fazer a integração, ou pelo menos fazer alguma pressão para a integração das várias políticas. E nesse sentido, nós podemos dizer que há um conhecimento melhor da realidade das várias dimensões da pobreza, mas penso que não podemos dizer que já tenhamos resultados da implementação da estratégia. Também aqui é importante esta ideia de que a estratégia é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. E se não houver vontade política para priorizar o combate à pobreza no âmbito das políticas públicas, ela dificilmente terá sucesso. Sim, não há varinhas mágicas para resolver problemas como este, não há varinhas mágicas para resolver problemas como os dos sem-abrigo. Outro dos dados da Pordata que nos deixa a pensar é o facto de 1 em cada 10 trabalhadores ser considerado pobre. Trabalhar não significa que se consiga evitar a pobreza, não é? Sim, é claramente um número que nos envergonha, é um número que põe em causa o próprio funcionamento do mercado de trabalho, embora também seja verdade que nesse campo nós temos tido alguma redução significativa nos últimos anos. Ou seja, a taxa dos working poor, das pessoas empregos que trabalham e que são pobres em 2022 foi de 10%, um número que em si mesmo é expressivo de que algo funciona mal no nosso mercado de trabalho, mas foi um número que não se agravou neste ano e que de alguma forma tem havido algum impacto decrescente no indicador de pobreza. Isso não é, por exemplo, alheio o impacto que tem os aumentos do salário mínimo nacional, por exemplo. Agora, não há dúvidas nenhumas que a existência de pessoas que trabalham e que não conseguem fugir da pobreza, tendo em conta a sua família, as pessoas que com ele coabitam, é algo que de facto revela que algo está mal no nosso mercado de trabalho, significa que no fundo, em largos setores da nossa economia, nós continuamos a ser uma economia de baixos salários. Como é que olha também para a questão dos sem-abrigo neste contexto de combate e erradicação da pobreza? O problema dos sem-abrigo é um problema bastante mais complexo, que não pode ser restringido exclusivamente à componente económica. Nós, quando olhamos para os sem-abrigo, de uma forma muito simplista, podemos dizer que há aqueles que o são por carência de recursos económicos, e eu acredito que sejam a maioria, mas há muitas outras situações que têm as suas origens em problemas de foros diferentes, nomeadamente clínicos, de foros, nomeadamente também de saúde mental, etc. De qualquer forma, os sem-abrigo são duplamente pobres na maior parte dos casos. São pobres devido à sua situação económica e às condições de vida que têm, e são pobres também porque não aparecem nas estatísticas da pobreza. Nós, quando olhamos para estes indicadores que o INE publica todos os anos, não nos podemos esquecer que ali não estão as pessoas que estão em prisões, que estão em hospícios, que estão em hospitais, os sem-abrigo e as pessoas que não têm um local de residência normal, como acontece com muitos dos nossos imigrantes. Portanto, os dados oficiais da pobreza subestimam necessariamente
uma parte da pobreza que existe no nosso país. No caso dos sem-abrigo, há problemas adicionais. Há um problema que há hoje, que já é comum a grande parte da população pobre e não só, que é o problema da habitação, que é um problema fundamental. Há um problema de recursos económicos e aí as políticas sociais deveriam ter também um papel importante, mas, de qualquer forma, também aqui, ou melhor, talvez aqui, na questão dos sem-abrigo, a ideia de que cada caso é um caso é mais relevante e, portanto, as situações têm que ser diferenciadas e têm que envolver no seu combate não só diferentes valências em termos de profissionais afetos ao seu enquadramento e à sua inserção, mas também, em particular, das autarquias que têm um papel importantíssimo a esse nível. Obrigado por ter participado deste episódio do P24, Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Muito obrigado. Bom dia, rapaziada. 5 horas da manhã já. Rotinas mega produtivas ou até super-humanas. What I can only describe as a superhuman level of productivity. Termino com uma sugestão. Esta quinta-feira à tarde sai mais um episódio de Como Assim? Um podcast sobre fenómenos da cultura pop. Neste episódio, a jornalista Inês Rocha olha para os gurus da produtividade e mostra como as dicas que dão podem rapidamente tornar-se tóxicas para a nossa saúde mental. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.